Seja bem-vindo ao É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. Nosso assunto hoje é saúde, um direito de todos e dever do Estado. Quer saber como o TCE tem atuado na área? Então fica com a gente. Saúde pública de qualidade é da sua conta. A Constituição Federal determina que os serviços de saúde devem chegar a toda a população, com ações que têm o objetivo de reduzir o risco de doenças e outras mazelas. Além disso, o documento assegura o atendimento de qualidade para os usuários da rede pública de saúde. E é aí que entra o Tribunal de Contas. A Corte está de olho em como esses serviços têm chegado até você, cidadão, fiscalizando e atuando para garantir os seus direitos. E para falar sobre as ações que o TCE tem desenvolvido na área da saúde, nós vamos conversar com a secretária de Avaliação de Políticas Públicas do TCE, Cláudia Mattiello. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Mariana. Cláudia, quando a gente fala em Tribunal de Contas, a gente pensa muito em números. Mas o Tribunal, nos últimos anos, tem tido uma atuação também muito voltada para resultados. Como que foi esse processo? Essa atuação voltada mais para resultados, ou seja, para o desempenho, avaliação do desempenho das políticas públicas, foi um processo de evolução pelo qual passaram todos os tribunais de contas. De fato, por muito tempo, os tribunais de contas estiveram muito voltados para análise de conformidade, de legalidade, de verificação de números mesmo. Mas é importante a gente destacar, Mariana, que essa competência dos tribunais de contas para avaliar as políticas públicas, o desempenho dos programas, vem desde a Constituição Federal de 1988 aqui no Brasil. Então, assim, só que de fato, essas avaliações que verificam a eficácia, a efetividade das políticas públicas, elas já só começaram a ser feitas por volta da primeira década dos anos 2000. E aí, na verdade, em 2019, com as mudanças que a gente tem na sociedade, demandas cada vez mais complexas, as políticas públicas foram se tornando mais complexas também, e daí essa necessidade de mudança também dos tribunais de contas. Então, no nosso Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, essa mudança acontece também por volta do ano de 2019, quando é criada a Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, dedicada exclusivamente para esse tema. E você acha que a pandemia foi um marco? Foi logo depois justamente da criação da secretaria? Exatamente, com certeza. Com a pandemia, o papel do tribunal, nessa avaliação das políticas públicas, verificando a entrega de serviços efetivos, eficazes e principalmente eficientes diante dos recursos escassos, se torna ainda mais importante. Então, na pandemia, o tribunal atuou em diversas frentes das políticas públicas. Atuamos desde a verificação de como que estava a atuação dos gestores públicos para conter as aglomerações, atuamos na área de educação também e principalmente na área de saúde, que foi a área mais afetada. Então, o que é importante a gente destacar dessa nova atuação do Tribunal de Contas, Mariana, que foi muito forte na pandemia, é a atuação concomitante. O que é isso? É aquela atuação enquanto a política pública acontece. Foi a ida aos postos de saúde, por exemplo. Exatamente. Então, assim, quando as vacinas chegaram no estado, as nossas equipes já estavam prontas e foram a todos os municípios para verificar como que estava o armazenamento dessas vacinas, para verificar se estavam sendo armazenadas com segurança. Então, essa foi uma ação que, assim, sem multa, uma ação preventiva, uma ação rápida que permitiu salvar vidas. É entrega efetiva de resultado para a população. Exatamente. E falando de entrega, uma coisa que a gente comenta muito aqui no programa é sobre o painel de controle, que é onde a população consegue ter acesso a muitos dos dados que o tribunal dispõe, né? Uma da novidade é o painel dos planos municipais. O que é esse painel, Cláudia? Esse painel é uma ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Contas para mostrar como que está o planejamento em saúde. Então, cada município tem o seu planejamento, que é um instrumento de gestão que dura 4 anos. Nesse painel, nesses planos de saúde, nós temos informações sobre as diretrizes que aquele município quer dar para a saúde, ou seja, os caminhos que ele vai seguir para cada temática de saúde, além de metas, indicadores, estratégias e ações que vão ser seguidas. Então, esse painel, ele traz de um modo acessível para a população, para os conselheiros municipais de saúde, para os gestores municipais e até para os próprios auditores, para verificar como que está o andamento dessas metas. Tem que conhecer a meta, saber qual é para conseguir cobrar do gestor. Exatamente. Né? Por exemplo, Mariana, se um município entende que é importante atendimento psicológico para a sua população,
se esse atendimento é importante, eles têm que estar no seu planejamento de saúde. Então, a população vai poder verificar lá quantos atendimentos estão previstos e quantos atendimentos de fato estão sendo realizados. E tem um painel novo vindo aí, uma atualização de um painel, não é isso? Isso, exatamente. Nós já tínhamos um painel que é o painel dos equipamentos de saúde. Ele está vindo com dados novos, com dados atualizados, e ele vai mostrar para a gente como que está a distribuição dos equipamentos de saúde em cada município, como que está a localização. Se tem mamografia, se tem... Exatamente. Então, por exemplo, o cidadão pode acessar no seu bairro, verificar qual a unidade de saúde mais próxima. Nessa unidade, quantos leitos cirúrgicos tem disponíveis? Tem leitos de pediatria, por exemplo? Olha, tem aparelho, como você falou, de mamografia, tem aparelhos para realizar ultrassonografia, são várias informações, além também das informações sobre os gastos de saúde que cada município tem. Muito bom. A gente está aguardando. Uma outra frente do tribunal são os boletins e as fiscalizações efetivamente, né? Já teve fiscalização de câncer de mama, câncer de colo de útero, hanseníase, diabetes, todos esses trabalhos que o tribunal tem atuado. Você vê uma evolução na entrega da política pública? De fato, Mariana, a gente percebe sim evolução. Sabemos que a saúde pública é complexa, tem muitas demandas, mas nós percebemos, aonde o tribunal tem atuado, várias evoluções. Como na questão da saúde que a gente citou aqui, o parque de armazenamento das vacinas no estado do Espírito Santo teve uma evolução muito grande em função da pandemia. Então, temos hoje refrigeradores adequados, que são aqueles recomendados pela Anvisa. Uma outra frente que a gente atuou também e que percebemos melhorias é em relação ao câncer de mama. Então, os municípios que foram fiscalizados aumentaram o quantitativo de oferta de exames para detecção precoce do câncer de mama. Então, esses são só alguns exemplos de medidas que a gente verificou que os municípios de fato têm implementado. E um outro exemplo é a vacinação de HPV, né, Cláudia? Que aumentou bastante após a fiscalização do tribunal. E aí a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse assunto na nossa reportagem. Uniforme escolar e caderneta de vacinação na mão. Daniel, de 11 anos, é aluno do 6º ano dessa escola estadual na Serra. O documento em dia, repleto de carimbos, é a garantia de que o aluno está protegido e foi uma exigência da escola para aceitar a matrícula dos estudantes. É o que conta a dona Marileia, mãe de Daniel. Na hora que eu vim fazer a matrícula, um dos documentos era a caderneta de vacinação atualizada. Aí eu vi que faltava a vacina de Daniel, que era a segunda dose. A segunda dose em questão era da vacina contra o HPV, um vírus associado a mais de 90% dos casos de câncer de colo do útero e fator de risco para o desenvolvimento de cânceres na cabeça, no pescoço e nos órgãos genitais. O imunizante é distribuído gratuitamente para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, imunossuprimidos e vítimas de violência sexual, e pode ser encontrado nos postos e nas escolas. Mas, apesar disso, uma auditoria do Tribunal de Contas constatou que estava sobrando vacina nos postos. Em 2022, em mais da metade dos municípios do Espírito Santo, a cobertura vacinal contra o HPV ficou bem abaixo dos 80% desejados pelo Ministério da Saúde, especialmente entre os meninos. A situação de Colatina era uma das mais preocupantes. O município tinha somente 46,8% das meninas e 26,1% dos meninos vacinados, com uma dose em média em 2022. Também não possuía campanhas de conscientização e incentivo à vacinação contra o HPV. De acordo com a coordenadora do Núcleo de Saúde do TCE, com o resultado da fiscalização em mãos, o tribunal fez recomendações ao município, que seguiu a maioria delas. E o resultado veio. A cobertura vacinal para as meninas passou a ser de 92,4% e para os meninos de 79,2%. Eles fizeram ações de busca ativa, eles vacinaram, eles conscientizaram pessoas desde o ponto de ônibus até dentro das escolas. O desafio ainda é grande, mas a realidade já é animadora. Em 2023, o Espírito Santo atingiu a meta de 80% da cobertura vacinal para ambos os sexos. É um avanço, né, Cláudia, como a gente pode ver, mas também temos ainda desafios. Com certeza, Mariana.
esse caso, né, da vacinação. A gente fica feliz quando vemos os resultados acontecendo, mas como você disse, temos ainda muitos desafios complexos e urgentes da saúde. Então, por isso que o Tribunal de Contas deve e vai continuar atuando para contribuir para entregas efetivas para uma saúde acessível e principalmente de qualidade para toda a população. Tá certo. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. E agora eu chamo a Clarice Scardua para o Minuto TCE. Como proteger seu patrimônio, sua privacidade e sua consciência nas redes sociais? Esse foi o tema da palestra promovida pelo Tribunal de Contas em abril para seus servidores e também para o público externo. O objetivo do debate é contribuir para um ambiente digital mais seguro, além de estimular a cooperação entre governos, instituições públicas e a sociedade para combater a desinformação. Gilberto Sudré, que é professor, pesquisador e especialista em segurança da informação, deu importantes dicas sobre os perigos e os cuidados que devemos ter na internet. A internet está em todos os locais, são muitos usuários da internet. Hoje a gente tem uma quantidade de serviços que são disponíveis na internet e ela também é uma fonte de vulnerabilidades ou de ameaças às nossas informações pessoais. Por isso que é importante que a gente tenha a consciência de, ao usar um aplicativo, ao usar um serviço da internet, a gente ter a ideia de proteção, ou seja, que dado eu vou colocar na internet, que dado eu vou publicar na internet nesse serviço, cuidado com as minhas senhas, ou seja, que senhas eu vou utilizar, não utilizar as mesmas senhas, a mesma senha em vários locais diferentes, usar senhas diferentes para essa questão, mas principalmente acho que a dica fundamental para a gente tentar ser um pouco mais seguro na internet é basicamente desconfiar. Tudo que você recebe na internet, tudo que você viu numa rede social, numa mensagem que você recebeu numa rede social, ou num comunicador instantâneo, ou mesmo no e-mail, verifique exatamente qual é a origem daquela informação. Será que aquela informação realmente é verdade? Será que eu preciso clicar naquele link? Porque muitas ameaças vêm através de uma foto, de um vídeo, de um link, através de uma mensagem qualquer. Então, por isso que é importante a gente desconfiar e checar exatamente essa situação, né? Porque, basicamente, como eu comentei, a superfície que a gente tem hoje de exposição nas redes sociais é muito grande na própria internet. Por isso que é importante a gente tomar cuidado com o que a gente publica e o que a gente acessa na rede social. O TCE é parceiro do Supremo Tribunal Federal no programa de combate à desinformação. E ações como essa contribuem para o enfrentamento dos efeitos negativos da desinformação. Na internet, todo cuidado é pouco. Obrigada por nos acompanhar neste programa sobre saúde pública. Quer seguir por dentro das ações do TCE? Acesse o nosso portal e nos acompanhe nas redes sociais. O perfil é o @TCE Espírito Santo. Até a próxima! O Espírito Santo espera você de braços abertos para o 2º Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas. Nos dias 4 e 5 de julho, Vitória receberá profissionais e gestores de comunicação, assessores de imprensa e membros dos órgãos de controle de todo o Brasil para debater o papel da comunicação pública na defesa da democracia. O evento promoverá palestras com nomes renomados da comunicação, workshops práticos e interativos, painéis e muito mais. Os temas centrais serão organizados em 3 eixos. O primeiro é comunicação pública e cidadania, no qual serão abordados assuntos como linguagem simples, acessibilidade, comunicação e transparência. O segundo eixo, Desafios na Comunicação Pública, debaterá inteligência artificial, fake news e gestão de mídias digitais. Por fim, o terceiro eixo terá discussões sobre a gestão da comunicação pública. Nele, os focos serão gestão de pessoal, gestão de crise e cultura de comunicação no poder público. Participe!